Declaro aberta a sessão do dia 17 de dezembro, em votação a ata da sessão do dia 11 de dezembro. Não havendo comentários, aprovada a ata. É a última sessão do ano e faremos os julgamentos realmente são mais simples, né? Por aqui temos representação e alguns julgamentos, e depois nós teremos outros assuntos a serem tratados. Palavra com a senhora secretária para a condução da pauta. Tribunal Marítimo, pauta da sessão do dia 17 de dezembro de 2024. Processo número 37.661 de 2024. Desembargador relator Sérgio de Moura. Desembargador revisor Júlio Neves. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Igor Selim, Michael John, substituído. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio de Moura. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, é a segunda vez que acontece isso comigo, foi uma nega de dedo, tá? Não havia motivo para eu ter pedido sessão presencial, receber a representação como se encontra. Por votos dos demais juízes? Então, decidiu o Tribunal Marítimo, por unanimidade, receber a representação. Publicação do voto no processo número 37.661 de 2024. Decidiu o tribunal, por unanimidade, receber a representação dos termos que se encontra para que prossiga na forma da lei. Não, recebeu. O voto foi receber a apresentação. Se o senhor tem alguma coisa... Não recebi. E por não receber, é só citar. Não, eu entendi o seguinte, que ele extraiu e era receber, né? Que é a maioria, né? Não era porque ele estava querendo devolver ou não ia receber ou arquivar, né? Mas foi isso. Mas algum problema? Não. Isso tá ok. Continuação da pauta do dia. Embargo de declaração. Processo número 34.987 de 2021. Desembargador relator Nelson Cavalcante. Embargante Jonatas Ferreira de Lima. Advogado doutor Enio Pinheiro Correia. Embargada Procuradoria Especial da Marinha. E com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Jonatas Ferreira de Lima. Advogado doutor Enio Pinheiro Correia. Palavra com o senhor desembargador relator Nelson Cavalcante. Obrigado, senhor presidente, senhores desembargadores dessa corte. Esses autos tratam daquela lancha Tauro 5 que teria atropelado uma pessoa lá em Fortaleza, um nadador lá em Fortaleza, entre os moles lá das praias lá de Fortaleza. E o representado Jonatas Ferreira de Lima, nós já julgamos esse processo, obviamente, né, e por unanimidade condenamos ele. Então, esse representado, Jonatas Ferreira de Lima, põe então embargo de declaração, a argumento de que haveria no julgado embargado contradição na valoração das provas, obscuridade quanto à identificação da embarcação envolvida e omissão quanto à habilitação do condutor, e que a correção de tais defeitos levaria fatalmente à inversão da sucumbência, motivando seu pedido de que seja dado efeito infringente ao recurso. Fundamento sua pretensão no argumento de que não teria sido feita a aferição da distância da vítima em relação à praia, que a lancha navegava além dos 200 metros da areia, que as características da embarcação não coincidiriam com a descrição feita pela vítima, que a testemunha que estava a bordo afirmou que não teria havido qualquer incidente durante o percurso e que a Capitania dos Portos do Ceará não apurou a navegação de todas as lanchas com características semelhantes a Tauro 5. Além disso, o condutor da Tauro 5 seria habilitado como raiz a motor e, assim, estaria apto a conduzir em águas abrigadas, local onde teria ocorrido o acidente, não havendo relação com a classificação da embarcação, mas com a área de navegação. Disso ter havido também erro na valoração da prova testemunhal. Encerra sua petição pedindo que, aspas, sejam indicados os fundamentos e as provas com base no artigo 489 do Código de Processo Civil para se condenar o embarcante e, nessa remota hipótese de ser condenado sem provas,
após que a penalidade aplicada seja de repreensão, medida educativa, levando em consideração a conduta da vítima, que nadava sem boia, sem sinalização, fora da área de banhistas, e que a lesão fora superficial, sem qualquer dano à mobilidade da vítima, bem como que o embargante é pessoa de baixa renda e possui gratuidade judiciária, atuação causídico pro bono, fecho aspas. Instada a se manifestar, a Procuradoria afirmou que o embargante não apontou nenhuma ambiguidade ou obscuridade, contradição ou omissão, mas buscou apenas uma reanálise do mérito, uma nova apreciação dos fundamentos da defesa já abordados e debatidos anteriormente, cujas questões já teriam sido dirimidas no acórdão. Destacou que a decisão ora embargada se pronunciou clara e expressamente sobre as questões trazidas pelo recorrente em sua contestação, afirmando que por essa razão os embargos não merecem ser providos, pois o acórdão não apresenta nenhum motivo para oposição de embargos de declaração e assim não deve sofrer nenhum tipo de modificação. Esse é o relatório do que pertine e eu passo a decisão. A intimação para a ciência do acordo se deu em 16 de setembro de 2024, conforme certidão nos autos, e os embargos de declaração foram protocolados 18 de setembro de 2024, conforme também recibo de protocolo. Sendo o recurso, portanto, tempestivo, motivo pelo qual deve ser conhecido. O embargante pretende, por meio de seu recurso, que essa Corte reanalise as provas que deram fundamento à decisão, afirmando: 1. Que teria sido feita a aferição da distância, que não teria sido feita a aferição da distância da vítima em relação à praia. 2. Que a lancha Taurus navegava além de 200 metros da areia. 3. Que as características da embarcação não coincidiriam com a descrição feita pela vítima. 4. Que a testemunha que estava a bordo afirmou que não teria havido qualquer incidente durante o percurso. E 5. Que a Capitania dos Portos do Ceará não apurou a navegação de todas as lanchas com características semelhantes a Taurus. Observa-se que a pretensão recursal ultrapassa as fronteiras estritas da finalidade dos embargos de declaração ao pleitear a reanálise das provas produzidas durante o inquérito e tomadas como base para condenar o representado, afirmando que a decisão se contradiz com a prova. A doutrina processual, desde a mais remota à mais atualizada, segue afirmando que a decisão contraditória que permite o manejo de embargos de declaração é aquela que traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. Eu cito aqui o Fred Didier, que fala isso. O que não é o caso do presente recurso, que simplesmente propõe que a Corte reanalise as provas e dê a elas um peso diverso daquele que levou à condenação do representado /embargante. Não demonstra o embargante, portanto, uma contradição intrínseca ao julgado, mas quer a revisão da decisão que contraria seu entendimento acerca do minucioso trabalho de investigação feito por militares da Capitania dos Portos do Ceará. A questão da distância em que a lancha Taurus estava da praia, quando atingiu o senhor Paulo Fernandes Rodrigues Ribeiro, foi decidida pelo Tribunal Marítimo com base no laudo pericial da Capitania dos Portos do Ceará, de folha 090/157. Inclusive, entre aquelas provas, há o cálculo da distância do local do acidente até a praia, feito sobre uma imagem de satélite, a folha 138, que levou os peritos a concluírem que a lancha navegava a menos de 200 metros da praia. No mesmo sentido, os temas da defesa, agora repetidos nos declaratórios, relativos às características da embarcação segundo a vítima, ao depoimento de um dos passageiros da Taurus 5 e à investigação sobre lanchas que estiveram navegando pela região naquele dia, também foram decididos pelo Tribunal Marítimo com base na análise feita pelos peritos no mesmo citado laudo pericial, em especial através do cruzamento entre a análise da filmagem feita pela pessoa que socorreu a vítima, folha 143/146, e as fotografias das lanchas que poderiam estar no local naquele dia e que tinham características semelhantes à lancha que aparece na filmagem. Os peritos conseguiram segregar, assim, as lanchas Taurus 5, GB, Rocha, que era a antiga Forever, Marmita. Isso tudo está nas folhas 105, 106, 111, 112, 119, 120, 126, 127. E, com base nos depoimentos das testemunhas e da vítima, concluíram com precisão que a Taurus 5 é a mesma que aparece na filmagem de folha 150, sendo essa a embarcação que atingiu o senhor Paulo Fernandes. Foi feita pela Capitania dos Portos do Ceará até mesmo uma reconstituição do acidente para que pudessem aferir as características da lancha de acordo com as informações da vítima, que se
só pôde ver a popa da embarcação da altura da lâmina d'água, uma vez que estava nadando. Conferiram nessa reconstituição também se os passageiros da lancha Taurus 5 poderiam ver de suas posições na proa que a embarcação atingira uma pessoa, concluindo que não seria possível que notassem um acidente, coincidindo assim com o depoimento do passageiro Marcos Paulo Garcia Rabelo, de folha 56 e 57, que, embora estivesse a bordo, não viu o acidente acontecer. As razões que levaram o tribunal a condenar o embargante Jonatas Ferreira Lima pela colisão da lancha Taurus contra o senhor Paulo Fernandes Rodrigues Ribeiro têm base, portanto, na análise minuciosa das provas dos autos, não havendo, portanto, uma contradição entre as razões de decidir e a decisão ou qualquer outra forma de contradição intrínseca ao julgado que mereça a reforma por meio de embargo de declaração, motivo pelo qual julgo que o recurso deve ser conhecido, mas seu provimento deve ser negado, é como concluo. Palavra aberta para discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Parabenizando o eminente desembargador relator, que foi, inclusive, bem além do que ele poderia até ter sido mais rasa a sua análise, e eu entendo que isso aí deve satisfazer o embargante, para que não haja novos embargos de declaração e ficar procrastinando e atrasando a decisão, o julgado definitivo do tribunal. Como manifesto. Obrigado. Eu vi aqui também a contrarrazão da PEN também, né? E aqui, bem claro aqui da questão dos embargos de declaração com efeito infringente. Isso não é teórico, na nossa lei não existe, né? Mas é uma coisa que a gente vai ter que encarar, né? Mais cedo ou mais tarde, esses embargos. A gente vai ter que... Senão vai ficar sempre nesse vai e vem, né? A decisão do senhor está correta, está bem fundamentada, né? Mas isso aí também... É aquela longa discussão dos recursos, né? Que a gente... O que acontece é que, como aqui nosso procedimento ele é muito restrito em recursos, é muito comum que os advogados oponham embargos de declaração em favor dos representados, dizendo com efeito infringente, mas na verdade poderíamos colocar com efeito de apelação. Ele quer, na verdade, uma revisão do julgado. Ele quer que o tribunal se debruce novamente sobre as provas, sobre aquilo, como se faz na apelação. Embargo de declaração não serve para isso. Se todo recurso servisse para isso, seria um nome só, recurso. Mas cada um tem um nome. Cada um serve para uma coisa diferente. Agora, quando nós criarmos as turmas, nós estamos criando efetivamente um recurso ordinário, que serve como apelação, que vai devolver para o tribunal toda a matéria. Olha, não estou satisfeito, não acho que foi justo. Aí é questão disso. E o tribunal vai se debruçar sobre esse recurso novo, com um novo relator, e faremos então isso. Aí sim vai ter. O efeito infringente é um efeito que está ali dentro. Que às vezes ele fala assim, rapaz, é verdade, não é a Taurus, é a GB. Eu teria um erro aqui no meu julgado que levaria fatalmente à modificação da sucumbência. Esse é o efeito infringente que, na verdade, sempre teve em embargo de declaração e depois veio em 2004, não foi isso? Não, peraí. 94, quando que se fez uma primeira mini reforma do Código de Processo Civil, se criou o efeito modificativo, para dar clareza naquilo que os tribunais já vinham fazendo isso, que às vezes, ao ler um embargo de declaração, ele inverte a sucumbência, que realmente eu errei tão gravemente aqui, que aquele que foi condenado, ele deve ser exculpado e vice-versa. E isso no cível, né? E acabou, isso, depois de 2015, eles se enfiaram esse efeito dentro do Código de Processo Civil para valer. Então, embora nosso não tenha escrito lá em efeito infringente, às vezes da leitura e da forma do julgamento, fatalmente tem que dar um efeito infringente. Então já tinha, na verdade, na tinta, no verniz que está lá, esse efeito nas entrelinhas, né? Então é isso. Mas, e aquilo que o desembargador Ladeiras falou, eu procurei trazer aqui nesse julgamento, onde eu fundamentei cada uma das coisas que levou o tribunal a acompanhar meu julgamento para condená-lo, estava tudo aqui dentro, para não haver um novo de embargo de declaração, para dizer que eu não li as provas. Eu li sim as provas, só que não é uma contradição entre então o meu julgamento e as provas que há. Ok, entendido.
Só, quer dizer, então, que dentro do túnel obscuro dos embargos, a segunda turma tem uma luzinha lá no final, né? Verdade. Vamos ver se é um trem ou não, aquela velha história, né? É verdade. Bom, ok. Encerrada a fase de discussão, palavra com o senhor desembargador relator Nelson Cavalcante para apresentar seu voto. Obrigado, senhor presidente, senhores desembargadores. Então, eu conheço dos embargos da declaração proposta pelo senhor Jonatas Ferreira Lima, pois tempestivos, mas nego-lhes proibimento, uma vez que a contradição apontada se refere à análise feita pelo Tribunal Marítimo sobre as provas colhidas durante o inquérito, ultrapassando os limites restritos desse tipo de recurso. Obrigado. Como voto os demais juízes? De acordo. Então, decidiu o Tribunal Marítimo por unanimidade, nos termos do voto, desembargador relator Nelson Cavalcante. Publicação do voto no processo número 34.987/2021. Decidiu o tribunal, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto do senhor desembargador relator. Continuação da pauta do dia. Processo número 37.223 de 2023. Desembargador relator Júlio Neves. Desembargador revisor Marcelo Davi Gonçalves. Para julgamento, com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, contra Afonso Pereira da Silva, advogado Dr. Lucas Ferreira Cunha. Palavra com o senhor desembargador relator Júlio Neves. Senhor presidente, senhores desembargadores, trata-se de impropriedade da embarcação em exposição a risco envolvendo o bote de pesca Joel Guilherme, ocorrido próximo à praia do Pilar, ilha de Itamaracá, Pernambuco, no dia 4 de fevereiro de 2023, sem acidentes pessoais, materiais ou ambientais. Dos depoimentos com documento constados, traz-se que no referido dia, por volta de 16h30, durante a procissão náutica conhecida como Busca da Nossa Senhora do Pilar, realizada na praia do Pilar, Itamaracá, ocorreu o adernamento da embarcação Joel Guilherme, classificada para atividade de pesca e navegação interior. O proprietário e comandante era o POP Afonso Pereira e também havia a bordo outros 2 tripulantes e 12 passageiros. Após os passageiros pularem na água, depois do adernamento, após os passageiros pularem na água, a embarcação voltou à posição normal de equilíbrio. Durante o inquérito foram ouvidas 4 testemunhas e juntadas a documentação de praxe. No laudo pericial, a perícia apontou que a causa determinante foi o condutor da embarcação ter permitido os passageiros ficarem apoiados em cima dos covos. No relatório, o encarregado do inquérito concluiu que o fator operacional contribuiu, pois o condutor da embarcação não tomou nenhuma ação a tempo de evitar o adernamento, visto que os passageiros se concentraram em cima dos covos e apontou como possível responsável o condutor da embarcação. Notificação formalizada, o indiciado não apresentou defesa prévia. A doutora Procuradoria ofereceu representação contra o indiciado, com foco no artigo 15, a linha A, impropriedade da embarcação, e exposição a risco. Recebida a representação, citado, o representado que não possui antecedente no tribunal foi regularmente defendido pelo ilustre advogado. Farei o resumo da defesa nas minhas conclusões. Também alegou o cerceamento de defesa, pois o representado não apresentou a defesa preliminar, ou seja, na fase de inquérito, por não ser intimado pessoalmente. A preliminar de violação do contraditório de ampla defesa foi indeferida em despacho saneador e não recorrido. Aberta a instrução, apenhou-se nas provas dos autos, o representado ficou silente, quedando-se inerte. Em alegações finais, manifestaram-se as partes. É o relatório, senhor presidente, senhores desembargadores. Obrigado. Palavra com a senhora representante da Procuradoria Especial da Marinha, a procuradora Paula Bastos. Senhor presidente, senhores desembargadores. Esta Procuradoria promoveu pela responsabilização de Afonso Pereira da Silva, proprietário e condutor da embarcação Joel Guilherme, pois agiu com imprudência ao empregar a embarcação em atividade para a qual não é classificada, navegando com excesso de passageiros, eis que, segundo o título de inscrição da embarcação, a folha 34, o pesqueiro lotava 5 tripulantes, e na ocasião do acidente havia 15 pessoas a bordo. Além disto, realizava transporte de passageiros que encontravam-se em cima das gaiolas de proteção, que eram os covos utilizados na pesca da lagosta. Aliado ao fato de que os passageiros concentraram-se em maior número apenas de um lado, boreste, ocasionando a perda de estabilidade e o adernamento da embarcação, culminando na exposição a risco das vidas a bordo e na segurança da embarcação.
Em contestação, destacou que o adernamento foi devido à ação subjetiva dos passageiros e não respeitar as normas passadas pelo comandante. Contudo, a tentativa de atribuir a culpa aos passageiros não exime a responsabilidade do representado pelo acidente. A imprudência em empregar a embarcação em uma atividade não classificada, o excesso de passageiros e a falha em garantir uma distribuição equilibrada dos mesmos demonstram sua culpa. Desta forma, a Procuradoria requer a condenação do representado com base no artigo 15, alíneas A e E da Lei 2.180 de 54. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator Júlio Neves para apresentar suas conclusões. Senhor presidente, senhores desembargadores, analisando os autos, verifica-se no depoimento do representado que, ao se aproximar da beira da praia para desembarcar os passageiros, os banhistas que estavam próximos tentaram subir a bordo por borés, agarrando a embarcação, causando desequilíbrio da embarcação. Dos outros depoimentos, extrai-se que o adernamento, a causa determinante, foi as pessoas que foram para o mesmo bordo ao mesmo tempo. A defesa sustenta que foram realizadas todas as instruções aos passageiros, que o representado era devidamente habilitado e a embarcação se encontrava com todo o equipamento de salvatagem em bom estado de conservação e dentro da validade. No início da parada para desembarque, o POP Afonso advertiu os passageiros a aguardarem no devido local, onde os mesmos, com entusiasmo da festa, não obedeceram, indo apenas para a boreste da embarcação. Após o adernamento, a embarcação voltou à posição normal de equilíbrio e que os autos comprovam não haver vítimas ou avarias. Não assiste razão à defesa. Consta nos autos, no TI da embarcação, que ela é classificada para atividade de pesca e estava, na ocasião, sendo empregada para transporte de passageiros, caracterizando a impropriedade da embarcação. Consta ainda que a lotação era 5 tripulantes. Na ocasião, havia 15 pessoas a bordo, 3 tripulantes e 12 passageiros, caracterizando a exposição a risco que se materializou com o adernamento da embarcação com a concentração dos passageiros a borés. Dessa forma, estou comprovado que o representado agiu com imprudência ao empregar a embarcação em atividade para a qual não é classificada e navegando com excesso de passageiros. A causa determinante foi a embarcação de pesca empregada para transporte de passageiro e excesso de pessoas a bordo. Pelo exposto, deve considerar procedente fundamentação da PEN, responsabilizando o representado. É como concluo, senhor presidente, senhores desembargadores. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador revisor Marcelo Davi. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos desembargadores, com o relator. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Não havendo comentários, palavra com o senhor desembargador relator Júlio Neves para apresentar seu voto. Obrigado, senhor presidente. Quanto à natureza e extensão dos fatos da navegação, em propriedade de embarcação, exposição a risco de bote de pesca, próximo à ilha de Itamaracá, Pernambuco, sem acidentes pessoais, materiais ou poluição ambiental. Quanto à causa determinante de embarcação de pesca empregada para transporte de passageiros e excesso de pessoas a bordo. Decisão: julgar os fatos da navegação previstos no artigo 15, alíneas A e E, como decorrente de imprudência de Afonso Pereira, condenando a pena de repreensão e multa de 200 UFIR, com fulcro no artigo 121, 1 e 7, isento das custas processuais, conforme requerido na sua defesa. É como voto, senhor presidente, senhores desembargadores. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador revisor Marcelo Davi para apresentar seu voto. Obrigado. Como votos dos demais juízes? De acordo. Então, decidiu o Tribunal Marítimo por unanimidade os termos do voto, desembargador relator Júlio Neves. Publicação do voto no processo número 37.223 de 2023. Decidiu o tribunal, por unanimidade, julgar procedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o representado a pena de repreensão, cumulativamente com a pena de multa de 200 UFI, isento de custas. Processo número 35.131 de 2021. Desembargador relator Sérgio de Moura. Desembargador revisor Fernando Alves Ladeiras. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, contra Obadias Ferreira da Silva, advogada DPU do Rio de Janeiro. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio de Moura para apresentar seu relatório. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, trata-se de analisar o acidente e o fato da navegação, tipificados respectivamente nos artigos 14, a linha A
e 15, a linha E, ambos da Lei 2180 de 1954, ocorridos às 11 horas de 6 de setembro de 2020, envolvendo uma canoa a motor sem nome e não inscrita, de propriedade de Davi, durante navegação no rio Ji-Paraná, sob a condução de Obadias Ferreira da Silva, inabilitado, levando a bordo 2 passageiros, Raí e Wesley. Nas proximidades de Nova Londrina, Ji-Paraná, Rondônia, colidiu contra uma pedra, provocando o emborcamento da embarcação e o lançamento de seus 3 ocupantes na água, culminando no óbito de Wesley, sendo seu corpo encontrado horas depois pela equipe do Corpo de Bombeiros, sem registros de danos materiais, tampouco poluição ao meio ambiente hídrico. Inquérito instaurado pela Capitania Fluvial de Porto Velho com 2 depoimentos. Os 3 ocupantes, todos inabilitados, que não faziam uso de colete salva-vidas, subiram numa pedra. Obadias mergulhou para resgatar a embarcação. Após desemborcá-la e amarrá-la na margem, Raí nadou até a margem, enquanto Wesley permaneceu na pedra até que os demais conseguissem auxiliá-lo. Em dado momento, Wesley tentou nadar até a margem com a ajuda de Obadias, que voltara ao rio na tentativa de ajudá-lo. Porém, os 2 submergiram e apenas Obadias conseguiu chegar à margem. Os peritos em laudo de exame pericial indireto consignaram que as condições ambientais no momento da ocorrência era de tempo bom, vento fraco e correnteza forte. O fator operacional contribuiu. Os peritos atribuíram como causa determinante a imperícia do condutor da embarcação, que não era habilitado e não possuía os predicativos técnicos necessários para conduzir a embarcação em condições seguras, somada à imprudência em conduzir a embarcação sem colete salva-vidas. O encarregado do inquérito, acompanhando os peritos, apontou as infrações aos artigos 11 e 15 do R-Lesta. A Procuradoria Especial da Marinha representou contra Obadias Ferreira da Silva e a douta procuradora sustentará na sequência. Recebida a representação, o representado que não consta do rol de culpados desse tribunal foi citado por edital e defendido pela Defensoria Pública da União com a tese de negativa geral. Aberta a instrução, em provas, a PEN louvou-se nas provas dos autos e a DPU informou não haver provas a produzir. Encerrada a instrução, em alegações finais, a PEN reiterou os termos de sua exordial e a DPU reiterou os termos de sua contestação. É o relatório. Obrigado. Palavra com a senhora representante. Palavra com a senhora representante da PEN, procuradora Paula Bastos. Senhor presidente, senhores desembargadores, as provas dos autos demonstram que Obadias Ferreira da Silva, condutor inabilitado da canoa, conduziu seu agir de modo imperito, imprudente e negligente, incorrendo em erro grave ao conduzir a embarcação com 2 passageiros, sem possuir conhecimento técnico para tal função. Não possuindo também a bordo colete salva-vidas, o que contribuiu para a colisão e consequente emborcamento, culminando na morte de um dos tripulantes. Assim sendo, a Procuradoria postula pela condenação do representado, com fulcro nos artigos 14, a linha A, e 15, a linha E, da Lei 2180 de 54. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar suas conclusões. Com base nos documentos constantes dos autos, cabe razão à Procuradoria Especial da Marinha em responsabilizar Obadias Ferreira da Silva, condutor inabilitado da canoa, por suas condutas imperita, imprudente e negligente, pois foi irresponsável na condução da embarcação por não ser habilitado, não zelar pela segurança das vidas de bordo ao navegar sem colete salva-vidas, culminando na morte de um dos passageiros. Ao mesmo tempo, há de se destacar a sua tentativa, infelizmente sem sucesso, de resgatar o Wesley ao se lançar ao rio, colocando a sua própria vida em risco. É como concluo. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Excelência, como revisor, acompanho o eminente desembargador relator. Perdão. O desembargador já apresentou suas conclusões, então vamos à discussão. Desculpa, eu pulei.
Não havendo comentários, palavra com o senhor desembargador Sérgio Moura para apresentar seu voto. Quanto à natureza e extensão do acidente, fato da navegação, colisão de canoa contra a pedra, emborcamento e falecimento de um de seus ocupantes, sem danos materiais ou poluição ao meio ambiente hídrico. Quanto à causa determinante, negligência, imprudência e imperícia do condutor da canoa. Decisão: julgar procedente a representação de autoria da douta Procuradoria Especial da Marinha face ao acidente e o fato da navegação, tipificados respectivamente nos artigos 14, a linha A, e 15, a linhas A e E, todos da Lei 2.180 de 54, como decorrentes das condutas negligente, imprudente e imperita de Obadias Ferreira da Silva, na qualidade de condutor inabilitado da canoa e, considerando as circunstâncias e consequências, atenuantes e agravantes relatados, condená-lo à pena de repreensão, cumulativamente com a pena de multa no valor de 500 UFIR, com fundamento no artigo 121, incisos 1 e 7 da referida lei, isento de custas como requerido pela DPU. Outras medidas: oficiar a Capitania Fluvial de Porto Velho para que diligencie a respeito das infrações aos artigos 11 e 15 da R-Lesta. É como voto. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador revisor Fernando Ladeiras para apresentar seu voto. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, eu peço apenas para o eminente desembargador relator reconsiderar com relação à notificação da capitania para apurar os artigos 11 e 15, tendo em vista que eles já estão incluídos na decisão de Vossa Excelência, tanto na decisão quanto no voto, já que as causas que foram apresentadas foi a falta de colete em relação à exposição a risco e a sua imperícia, a sua inabilitação. Então, no caso de não haver necessidade, já que está dentro da condenação, de apontar as infrações à relesta. Perfeitamente, acompanho Vossa Excelência. Perfeitamente, acompanho nesse caso e o juiz, o desembargador revisor, e vou corrigir o meu voto agora. Obrigado. Com votos dos demais juízes. Então, decidiu o Tribunal Marítimo por unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator Sérgio Moura. Publicação do voto no processo número 35.131 de 2021. Decidiu o tribunal, por unanimidade, julgar procedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o representado à pena de repreensão, cumulativamente com a pena de multa de 500 UFIR, isento de custas. Parada técnica. Não é intervalo, é parada técnica. Bom, parou a gravação aí? A pauta. Continuação da pauta do dia. Processo número 37.543 de 2024. Desembargador relator Marcelo Davi Gonçalves. Desembargador revisor Júlio Neves. Com pedido de arquivamento de autoria da Procuradoria Especial da Marinha. Palavra com o senhor desembargador relator Marcelo Davi. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos desembargadores, esse caso aqui é muito rápido porque é um processo que envolveu uma colisão do navio Rosco Jinzhou, de bandeira de Hong Kong, quando atracando no terminal Iara, município de Rio Grande do Sul, em 19 de dezembro de 2022. A douta Procuradoria pugnou pelo arquivamento. Esse relator entendeu que o processo deveria voltar à PEN para analisar a possibilidade de representação em face de indiciados pelo encarregado do inquérito, pelo laudo pericial. Contudo, a PEN, após análise minuciosa, entendeu que deveria manter a promoção de arquivamento. Portanto, trago esse processo aqui apenas para informar o tribunal que a PEN manteve seu posicionamento pelo arquivamento. A decisão, então, como a Dominis Lides é da PEN, e instada manteve seu pedido de arquivamento, devem ser arquivados os autos. Mas eu trago também ao tribunal uma medida preventiva de segurança, que o terminal, sob a supervisão da autoridade portuária,
adote medidas proativas, especialmente a substituição de defensas atualmente em precário estado de conservação, porque a conclusão do encarregado do inquérito, as defensas estavam em péssimo estado de conservação, por isso a sugestão do relator foi retornar os autos para a PEM analisar a possibilidade de representar contra a autoridade portuária. A PEM, como dona da ação, entendeu que não deveria representar, mas eu sugiro ao tribunal uma medida preventiva no sentido de que a autoridade portuária adote medidas proativas, especialmente a substituição de defensas atualmente em precário estado de conservação. A inspeção realizada evidenciou a presença de fissuras e estruturas comprometidas, o que pode comprometer a integridade das operações da atracação. A pronta adoção dessa recomendação contribuirá significativamente para a mitigação de riscos e para a manutenção de um ambiente seguro para a navegação. E, como segunda medida, remeter cópia integral dos autos à Agência Nacional de Transporte Aquaviário, ANTAC, para que tenha ciência do ocorrido e possa tomar providências que entender necessárias para o incremento da segurança daquele terminal em situações como o presente. Então, são duas sugestões. Então, acolher o arquivamento, né, já que a PEM manteve como dona da ação o seu entendimento de arquivamento, e a sugestão dessas duas medidas de segurança. Obrigado. Palavra com a senhora, representante da PEN, a procuradora Paula Bastos. Senhor presidente, senhores desembargadores, reanalisando os autos, a Procuradoria verificou que, de acordo com o laudo pericial, o navio não apresentava indícios de colisão e se encontrava em bom estado de conservação. Por outro lado, a alegação de que uma marca de cor branca no costado do navio comprovava o dano na defensa foi afastada pelos peritos, uma vez que tal marca não condizia com as características da embarcação e da defensa, ambas de cor preta. Assim, concluiu-se que uma eventual colisão não poderia ter produzido uma marca branca no costado do navio. Inclusive, os vídeos capturados durante o momento da atracação corroboram a afirmação de que o procedimento transcorreu sem intercorrências. A prova pericial chegou à conclusão de que não restou caracterizada a colisão da embarcação com a defensa do terminal, e o encarregado do inquérito apontou que a causa do acidente foi indeterminada. Por todo exposto, a Procuradoria reiterou seu pedido de arquivamento sumário, pois a análise dos autos, incluindo o laudo pericial, o relatório do encarregado e os depoimentos colhidos, demonstram a inexistência de provas suficientes para sustentar qualquer imputação de responsabilidade aos envolvidos, bem como a determinação da causa da colisão. Por fim, em atenção à segurança das operações portuárias e visando a prevenção de futuros acidentes e fatos da navegação, a Procuradoria sugeriu as duas medidas preventivas de segurança, lidas pelo desembargador, que o terminal, primeiro, sob a supervisão da autoridade portuária, adote medidas proativas para a substituição das defensas que estão em precário estado de conservação e que remeta a cópia integral dos autos para a ANTAC para que tenha ciência do ocorrido. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador, relator Marcelo Davi. O senhor já expôs, o senhor já concluiu. Posso passar a palavra para o desembargador? Sim. Palavra com o senhor desembargador revisor Júlio Neves para apresentar suas conclusões. Senhor presidente, senhores desembargadores, concluo no mesmo sentido, inclusive com as medidas preventivas. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Não havendo comentários, palavra com o senhor desembargador relator Marcelo Davi para apresentar seu voto. Acolher o pedido, então, de arquivamento e essas duas medidas preventivas sugeridas. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador revisor Júlio Neves. Com o revisor, excelência. Obrigado. Com votos dos demais juízes. De acordo. Então, decidiu o Tribunal Marítimo por unanimidade. Nos termos do voto, desembargador relator Marcelo Davi. Publicação do voto no processo número 37.543 de 2024. Decidiu o tribunal, por unanimidade, pelo arquivamento dos autos. Medidas preventivas e de segurança, oficial autoridade portuária, nos termos do voto do senhor desembargador relator, e encaminhar cópia integral dos autos à ANTAC. Processo número 36.154 de 2022. Desembargador relator Nelson Cavalcante. Desembargador revisor Júlio Neves. Com representação da Procuradoria Especial da Marinha contra Pedro Paulo da Luz Braga Carvalho e posterior pedido de arquivamento de autoria da Procuradoria Especial da Marinha.
Palavra com o senhor desembargador relator Nelson Cavalcante. Obrigado, senhor presidente. Senhores desembargadores, esses autos, está voltando aqui, eu vou relembrá-lo inteiro para que entendo a minha posição, a posição da Procuradoria também, que eu estou acompanhando. Esses autos trataram do escalpelamento parcial de uma menina num barco a motor não inscrito, sem nome, de propriedade do senhor Pedro Paulo da Luz Braga Carvalho, que ocorreu em julho de 2021, no rio Tajapuru, em Breves, Pará. Esses autos vieram ao Tribunal Marítimo, que representou, então, em face desse senhor, com fogo no artigo 15E, essa representação foi recebida em 25 de maio de 2023, foi citado, e quando, por ocasião de sua citação, a capitania enviou um laudo de junta médica atestando que ele, representado, era portador de deficiência intelectual, que seu funcionamento intelectual era significativamente inferior à média e que possuía limitações associadas às áreas de habilidades adaptativas. Estou gago hoje. Também foi juntado um laudo médico expedido por neurologista que descrevia episódios recorrentes de esquecimento associado à alteração de comportamental e agressividade, além de crises convulsivas desse senhor. Esse documento foi então franqueado à PEN, que pediu então o arquivamento do inquérito naquela ocasião. Foi feita uma publicação de nota para arquivamento e na sessão do dia 1º de outubro de 2024, eu pedi inicialmente que o processo fosse retirado de pauta, pois que não é o momento de me preparar para aquela sessão, me chamou a atenção que os ofícios, aqueles laudos, eles eram posteriores ao acidente, né? Então, esses autos voltaram à PEN para que ela se manifestasse. Eu não sei se eu passo a palavra para a senhora se manifestação, né? E foi dessa forma, então, senhor presidente, que esses autos foram e voltaram, e como eu pedi uma nova manifestação da PEN, porque estava... Por conta o acidente se deu anteriormente aos laudos, e isso voltou à PEN, e então, esse é o relatório no que pertine. Obrigado. Palavra com a senhora representante da PEN, procuradora Paula Bastos. Senhor presidente, senhores desembargadores, a Procuradoria requereu o arquivamento dos autos por entender que os laudos médicos apresentados, apesar de posteriores ao fato, refletem uma condição que estava presente ao tempo da ação. Esta condição comprometeu a capacidade do senhor Pedro Paulo de entender a ilicitude de sua conduta ou de determinados de acordo com esse entendimento, tornando-o inimputável. No entanto, pode ele ser sujeito a medidas administrativas, independentemente da sua condição de inimputabilidade penal. As sanções administrativas não dependem da capacidade mental ou da imputabilidade do indivíduo, mas sim do cumprimento de normas regulatórias específicas. No caso de infrações às normas de segurança e navegação, sanções administrativas podem ser aplicadas para garantir a segurança e a ordem da navegação, prevenindo futuros acidentes similares. Desta forma, como medida preventiva de segurança, a PEN requereu que fosse oficiada a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental a respeito das seguintes infrações administrativas cometidas pelo senhor Pedro Paulo da Luz Braga Carvalho, condutor inabilitado e proprietário da embarcação sem nome e inscrição. Primeira infração, artigo 16, inciso 1 do R-Lesta, por deixar de inscrever ou de registrar a embarcação. Infração, artigo 11 do R-Lesta, por conduzir a embarcação sem habilitação para operá-la. Infração, artigo 28, inciso 2 do R-Lesta, combinado com o artigo 4º, a linha A da Lesta, Lei 9.537, de 1997, devido à ausência da proteção do eixo do motor. E, por fim, retirar de tráfego a embarcação, objeto do presente processo, com fulcro no parágrafo 1º do artigo 4º, combinado com o inciso 2 do artigo 16, ambos da Lesta, até que apresente com seu eixo propulsor devidamente protegido. Obrigado. Já concluiu? Eu agora tenho que concluir, na verdade, eu passei a palavra para ela antes de... Ok. Palavra com o senhor desembargador relator Nelson Cavalcante para apresentar as suas conclusões. Obrigado, senhor presidente. Pois bem, senhores desembargadores, o pedido da Procuradoria, no sentido que os autos sejam arquivados, sem que o mérito do processo seja julgado, deve ser deferido.
O fundamento do pedido está na incapacidade cognitiva do representado, comprovada por laudo médico obtido pela Capitania dos Esportes no momento da citação. A doutora Procuradoria argumenta, ademais, que, embora o laudo médico seja posterior ao fato da navegação, nele consta que o representado, já antes dos seus 18 anos, apresentava sinais de deficiência cognitiva, uma condição, portanto, contínua, levando-nos a deduzir que também à época do fato ele não tinha condições de tomar decisões e compreender o risco de deixar uma criança de 10 anos desassistida a bordo. Nesse sentido, não se poderia, em tese, impor a ele penalidade criminal pelas lesões corporais de natureza gravíssima sofridas pela criança, do mesmo modo que não se pode esperar que ele possa se defender nesse processo administrativo, motivo pelo qual devem os autos ser arquivados conforme pedido da PEN. Não obstante, apesar de ele não poder ser penalizado criminalmente, pode-se aplicar contra ele as penalidades administrativas previstas no R-Lesta, por estar conduzindo uma embarcação de sua propriedade sem ser habilitado, por não inscrever sua embarcação e também por não ter dotado sua embarcação de proteção do eixo. Essa sanção tem cunho educativo e se destina a aumentar a segurança da navegação, motivo pelo qual deve ser deferido o pedido desse pedido final da PEN. Deve-se, ademais, oficiar a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental para que retire aquela embarcação de tráfego enquanto não apresentada dotada de proteção de eixo adequada à segurança de todos a bordo, na forma também como foi pedido pela PEN. E também oficiar o Ministério Público do Pará, na forma do artigo 21, uma vez que houve uma lesão corporal de natureza gravíssima, resultado da omissão do representado. Obrigado. A palavra com o senhor desembargador revisor Júlio Neves para apresentar suas conclusões. Concluo no mesmo sentido, senhor presidente. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Presidente, a menina foi escalpelada, o cabelo dela não volta. Eu, quando comecei a navegar em 84, eu já ouvia falar em escalpelamento naquela área. O senhor tem uma vasta experiência naquela área. Alguma coisa está errada. A gente não está mandando a mensagem para a pessoa certa. Não sei o que pode ser feito, mas, enfim, né, fosforilando aqui, sei lá, canais de televisão com grande alcance nacional, uma campanha da Marinha do Brasil na hora do Jornal Nacional, alguma coisa tem que ser feita. Porque um homem perdeu o escalpo, tudo bem, é bonito, tô careca, tô forte, né? Para a mulher isso é uma tragédia, né? Então, obviamente, o representado não pode ser, né? Não pode ser culpado, o processo tem que ser arquivado, mas a menina está sem cabelo. E isso não acaba. Alguma coisa está errada, alguma coisa acho que nós podemos fazer. Obrigado pela observação, mas nós temos índices que dizem que reduziu bastante. Acabar realmente no Brasil, não sei se vai acabar, mas os índices reduziram substancialmente em porcentagens também muito grandes. Então, toda a campanha feita no Pará, ela surtiu o efeito desejado, sim. Lógico, o efeito desejado é o zero. Não vou dizer que nós estamos bem próximo do zero, né? Porque realmente, não sei se o senhor tem acompanhado, quantidade de julgamentos de escalpelamentos que eu levantei antes de até 2018, se eu não me engano, agora me esqueci a data exata, e a partir daí a Marinha obrigou e forneceu o kit anti-escalpelamento, esse número reduziram bastante. Então, tem uma notícia para o senhor, isso é terrível, né? Até estranha, hoje, quando vem o escalpelamento, esse ano vieram 2, mas um antigo, se eu não me engano. E a gente pretende também ter o mesmo impacto do escalpelamento na moto aquática, né? Então a gente evoluiu bastante. Um dia desse eu conversei com veio uma senhora de Belém também, de maneira bem incisiva. Aí eu perguntei, como é que está o índice? Ela não sabia. Acontece eventualmente. Depois eu vou pedir até para o ano que vem, no inquérito, a sessão de inquérito, me dizer quantos inquéritos de escalpelamento nós tivemos, que eu acho que é muito reduzido. Então, a gente conseguiu atingir o efeito desejado, mas não conseguimos o nosso objetivo final, que é o zero, né? Que é uma questão que eu acho que a gente tem que sempre buscar. Eu vejo assim, nas mídias, principalmente, porque isso é muito ali da área do 4º distrito, muito específico. Em Manaus não tem esse problema,
Não tem, eu não me lembro de ter visto em Manaus. E porque Manaus é mais rabeta, né? Não é motor com eixo. Exatamente. Então, eu vejo essa campanha constante, tanto do comando do 4º Distrito, como da capitanias, envolver a capitania do Amapá, a capitania de Belém, eles envolvendo... Eles andam com protetor de hélice. Usando protetor não é de hélice, não é... A capitania nessa campanha já anda com protetor de hélice laranja lá. De eixo. De eixo e eixo e volante do motor, e o próprio militar da capitania instala. Isso é uma... A gente evoluiu bastante nisso. E agora a nossa próxima batalha aí, tem várias, mas a próxima é a gente tentar atingir o efeito que a gente conseguiu com o escalpelamento, conseguiu todos, né? O Tribunal Marítimo, a Capitania, né? A Autoridade Marítima conseguiu essa divulgação. Então, eu acho que nesse sentido da colocação do senhor, a gente está bem encaminhado. Né? Mas e outra coisa, sempre que tem por exemplo, esse aqui vai para o nosso boletim, vai para o nosso Instagram, né? Para quê? Para firmar a posição e manter, que a gente normalmente tem o voo de galinha, né? Consegue o objetivo, depois a gente, né? O chamado voo de galinha aí, né? Pelos quem trabalha com projeto, né? Mas eu vou ressaltar, foi bom a sua participação para eu colocar este evento no Instagram, né? Só mais uma sugestão. Entendo que houve um ataque forte ao eixo propulsor, a proteção do eixo propulsor, mas talvez criar a mentalidade do coque, né? Isso também é divulgado por lá. Todo mundo, às vezes até um homem com cabelo comprido, né? Entrou numa embarcação, amarra coque. Mas isso é muito pessoal, né? Tem gente que não gosta, né? Aí a decisão dela, mas ela sem coque ou com coque, ela vai entrar teoricamente com um protetor de eixo, ela vai estar... Mas tem gente que repega, tem gente que usa coque, realmente. Mas de qualquer forma, na minha postagem eu vou botar também, recomenda-se, o coque facilita, né? Porque a gente não pode obrigar, né? A pessoa, tem gente que não gosta de fazer coque, né? E as travessias às vezes são longas, né? Aí fica o cabelo deformado, essa coisa de... Né? No workshop de Direito Marítimo, o senhor finalizou com uma frase que eu achei bem interessante, né? Parafraseando o agro, né? Pode se falar, o coque é coque, algo do gênero. Ok, obrigado. Senhor presidente, sobre esse assunto, quando eu cheguei aqui no tribunal em 2010 e comecei efetivamente em 2011, eu acho que foi no ano de 2011 que se criou uma pensão, alguma coisa semelhante, para mulheres que tinham sofrido esse tipo admitiu-se ela dentro do INSS. Então, de uma hora para outra, vários casos, inclusive algumas muito antigas, se apresentaram, porque aí falaram, bom, você vai ter direito, mas a capitania tem que ter tido conhecimento disso, ter feito um inquérito e tal. Então, de uma hora para outra, centenas de mulheres apareceram, milhares de mulheres apareceram com esse problema, algumas muito antigas, dos anos 70 ainda, sabe? E aí vieram e nós tivemos arquivamentos enormes, uma quantidade enorme. Anteriormente a isso, uma defensora pública... Luciene Estrada. Luciene Estrada. Ela criou um manual, uma cartilha, né, para ficar uma espécie de revista em quadrinhos, para poder mostrar isso de uma forma mais clara, mais evidente para as pessoas assim que às vezes têm pouca instrução entenderem o problema. Isso melhorou muito de fato. E como o senhor falou, isso veio, não, então, naquele ano parecia que teve muitos acidentes, na verdade é porque era uma represa de acidentes não relatados à autoridade marítima, e a partir dali começaram a aparecer. E aí a gente pode então traçar um momento a partir de 2013, 2014 para frente, para cá, porque para trás parece que teve muitos, mas na verdade era que eles não tinham sido relatados, e quando foram relatados já estavam prescritos e tudo mais. E aí, a partir daí, de fato, vem decrescendo, como Vossa Excelência falou, cada ano menos.
que significa que alguma mentalidade foi criada em torno disso. Nesse caso especificamente, a pessoa ele tem um problema mental qualquer e ele não conseguia. O caso é mais grave, como é que ele, com um problema mental, tem uma embarcação e estava conduzindo e tal, mas estamos tentando, de alguma maneira, retirar essa embarcação de tráfego, fazer alguma coisa para que isso não aconteça. Né? A questão do coque é interessante, mas era uma menina de 10 anos, ela talvez não entendesse o risco. E acontece muito com crianças, justamente. Crianças, a gente está para julgar um, que não sei se já veio para a pauta, acho que já veio para a pauta, de uma lancha utilizada no transporte escolar, que estava sem o eixo, e foi uma criança vindo para a escola, que isso é gravíssimo. Mas a gente está lutando, e como a Vossa Excelência falou, já tivemos vários momentos. O momento do escalpelamento, a gente passou por ele e vencemos de alguma maneira, não vencemos ainda porque não chegamos ao zero. Já vencemos a questão da lagosta, das pessoas ficando aleijadas, né, incapacitadas para o trabalho, ao mergulhar para buscar lagosta lá no Rio Grande do Norte. Também não chegamos a zero, a gente está vindo, mas diminuiu muito, porque também, né, passageiros, isso, exatamente, motorista de caminhão, dentro do caminhão transportado de comboio, também começamos a acabar. Eu acho que uma próxima cruzada muito boa é essa do moto aquática. É atualmente a embarcação que mais mata, né? A gente julga acidentes com volumes de prejuízos assim aos milhões de dólares, mas sem morte. E já no moto aquático a gente julga um monte, com morte. Metade, pelo menos, dos acidentes com moto aquática tem alguma morte envolvida. Então, isso aí a gente tem que, de fato, lançar campanhas para a própria indústria que fabrica essas embarcações, para as empresas que vendem essas embarcações. Enfim, a gente criar mecanismos para que isso aí também chegue daqui a 2, 3, 4 anos, esse número esteja quase nulo, né? Seria o ideal. A campanha continua, mas eu tive a oportunidade de estar lá antes desses anos, né, em 95 e 2001, né? A quantidade era bem grande. Era bem grande. Tudo bem que teve essa enxurrada, mas isso foi um momento, né? Mas era bem grande mesmo. Invariavelmente, quando você ia na Ribeira ali, Ilha de Marajó, mas ali, essas cidades próximas ao canal lá de Marapatá, os estreitos, a gente vinha, as crianças, no navio a gente atendeu uma. E é triste, mas pelo que eu vejo aqui, que eu estou vendo hoje, reduz bastante. E a gente tem que lembrar que às vezes é uma bandeira, né? As pessoas usam por oportunidade essa bandeira, não um escalpelamento, mas só lembrando isso da Ibope ainda, a gente lamenta que aconteça, mas está buscando zero. E aí, para não ser o voo de galinha, a gente de vez em quando reitera, né? Como vai reiterar os outros. Ok, encerrada a fase de discussão, palavra com o senhor desembargador relator Nelson Cavalcante para apresentar seu voto. Obrigado, senhor presidente. Senhores desembargadores, quanto à natureza e extensão do acidente, do fato da navegação, deixa eu corrigir isso aqui. O fato da navegação, escalpelamento parcial de uma criança a bordo de um barco não escrito. Causa determinante de navegação com a embarcação sem que a obrigatória proteção do eixo estivesse instalada, somado ao fato de que a criança estava a bordo sem supervisão de um adulto. Decisão encerrar o processo no estado em que se encontra, mandando arquivar os autos ante a incapacidade do representado de compreender a gravidade de seu ato e agir antecipadamente para evitar o risco, atestado por laudo médico obtido no movimento da citação. Outras medidas, oficiar a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental para que, na forma do artigo 33, parágrafo único da Lesta, aplique ao representado Pedro Paulo da Luz Braga Carvalho as penalidades previstas no artigo 11, conduzir embarcação sem habilitação, 16.1, não inscrever embarcação e 28.2, com quarto A,
e parágrafo 2º da Lesta, não instalar proteção do eixo. E, na forma do artigo 21, encaminhar link dos autos ao Ministério Público do Pará ante a lesão corporal de natureza gravíssima sofrida pela menina de 10 anos de idade. E, como medida preventiva e de segurança, essa sim, oficiar a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental para que retire de tráfego a embarcação pertencente a Pedro Paulo Luiz Braga Carvalho, até que seja apresentada com a proteção do eixo devidamente instalado na forma do artigo 16 da Lesta. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador revisor Júlio Neves. Concluo no mesmo sentido, senhor presidente. Não, já é o voto. De acordo. Como votos dos demais juízes? De acordo. Então, decidiu o Tribunal Marítimo por unanimidade nos termos do voto do desembargador relator Nelson Cavalcante. Publicação do voto no processo número 36.154 de 2022. Decidiu o tribunal, por unanimidade, pelo arquivamento dos autos. Medidas preventivas de segurança, oficiar a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, agente da Autoridade Marítima, as infrações ao relesta e a retirada da embarcação de tráfico. E encaminhar a cópia do acordo ao douto Ministério Público do Estado do Pará. Esgotada processo do ano de 2022, que será arquivado nos termos do artigo 69, parágrafo 3º do Regimento Interno Processual do Tribunal Marítimo, consta desta pauta. Obrigado. Intervalo, por favor. Fala isso no final. Conclui tudo. Tá bom? Não, foi intervalo. Eu estou mudando. Se todos dessem uma olhada na minuta, tá? Observar alguma lacuna, alguma coisa, apesar dela, no mérito, ela já ter sido debatida. Errado. Eu não encerrei. Encerrou? Mas eu encerrei. Como é que a gente... Então, vou ter que tocar toda vez que tem intervalo, 3 toques. A gente estava no intervalo. Estou errado? Desembargador Ladeira, estou errado? Aí tem todo direito. Não, está com salvo-conduto já. Não é dela não, é da Sueli. Olha o conceito. A gente tem que ir no conceito. Eu não. Não, eu só tô... Mas você estava com um salvo-conduto poderoso. Não, mas a gente tem um intervalo, lembra? Falar nisso, pode começar a gravar, tá? Já começou? Isso, ótimo. Bom, então, distribuir a minuta. Vamos ler aqui. Vamos passar um pente fino em termos de vírgulas, crases e também no mérito, se a gente pode discutir algum ponto, para aí sim imprimir a versão final e assinarmos aqui. Tá ok? Nova redação. Essa é uma resolução assim, que às vezes a gente faz uma resolução e a gente bota o tema e... Essa aqui não, a gente está alterando, né? Acho que foi um bom...
Senhores, a resolução foi distribuída. Por favor, quero que cada um observe e, concordando, assinem a resolução.
Senhores, então, com a assinatura de todos na resolução, está aprovada a resolução de número 65, estabelecendo o regime de 2 turmas do Tribunal Marítimo. Pleito atendido por unanimidade. Esgotada a matéria da pauta, os acordos dos processos julgados nesta sessão posteriormente serão publicados na DTM para efetiva contagem de prazo para recurso. Obrigado. Palavra aberta. Bom, eu peço a palavra só para, já que estamos aqui na sessão final para encerrar o ano, eu acho que outros colegas quererão falar. Eu acho que esse ano de 2024 foi muito produtivo. Eu acho que a voga da remada dada pelo nosso presidente foi forte. Todos nos remamos muito, fomos a vários lugares, divulgamos o nome do Tribunal Marítimo de uma forma muito positiva para a sociedade. Tivemos participação em muitos eventos. Eu fui 3 vezes a Santa Catarina esse ano, fui 2 vezes a Brasília, fui a Vitórias inúmeras vezes, a Santos 2 vezes, sempre levando o Tribunal Marítimo e essa abertura que nós fizemos, né, os portas do Tribunal Marítimo para a sociedade, que vem já desde o Almirante Lima Filho como presidente, e foi assim, ele abriu as velas, mas quem deu um vento nessa nossa nau para navegarmos nessa velocidade que nós temos foi o senhor Almirante Ralph. Então, parabéns pela voga que foi dada. Então, o senhor hoje já parabenizou a turma que está junto conosco aqui, a tripulação do Tribunal Marítimo. Então, como o senhor parabenizou a eles, eu estou trazendo esse parabéns ao senhor também, que esse ano foi muito, muito positivo. Eu parabenizei minha equipe do meu gabinete, que nós julgamos muito esse ano. Apesar de tudo isso que nós fizemos, ainda julgamos muito. Nossos números esse ano foram fabulosos. Então, espero que em 2025 a gente continue nessa remada. Eu acho que todos aqui gostamos de remar forte, assim, rápido, atendendo com rapidez. A gente teve processos que chegaram para a relatoria em fevereiro, que foram levados a julgamento ainda agora, em novembro, dezembro. Ou seja, nós estamos conseguindo entregar para a sociedade aquilo que ela quer. Técnica e rapidez, é o que a sociedade espera da gente. Nós estamos conseguindo, parabéns, e tenha um ótimo 2025 o senhor, todos os meus colegas também, as suas famílias, um Feliz Natal a todos. Muito obrigado, obrigado. Algo mais? Próxima sessão, dia 6 de fevereiro. Queria desejar a todos 6 de fevereiro de 2025. Queria desejar a todos um bom Natal, um próximo 2025 e um bom período de férias. Ok? Declaro encerrada a sessão do dia 17 de dezembro, última sessão de 2024.